Bem-vindos, bem-vindos. Essa é a live número 65 do Café com Oratória. Meu nome é Ronaldo Laux e hoje vamos falar sobre o poder das histórias. Antes disso, a primeira coisa que eu faço sempre é colocar o título da live. Então vamos lá. Live 65. O poder das histórias. Muito bem, agora sim. Muito bem. Agora vai dar certo. E eu tô dizendo isso, não sei se... a Manu tá aí, ó. A Manu viu o desastre acontecer, desabou tudo. Quando não tá desabando o mundo, como no ciclone, aí eu deixo cair as coisas. Fez uma lambuzeira, tá um terror isso aqui. Meu café se lambuzou todo. Caiu tudo, gente. O suporte caiu. Foi um horror, tive que reiniciar. Senão não ia ter condições. Lambuzei até meu livro. Tô sofrendo. Ok. Não vamos chorar pelo leite derramado. Aliás, chorar pelo leite derramado é uma metáfora. Hoje a gente vai falar sobre metáforas. Histórias, metáforas. Muito bem, pessoas. Tudo tranquilo aí? Bom dia. Buenas. Voltamos, isso mesmo, Arthur. Voltamos hoje porque eu já tinha entrado na live e ela caiu, porque literalmente meu celular caiu, desabou. E voltamos hoje porque ontem, se você nunca veio aqui antes, ontem não aconteceu live, porque tivemos um ciclone em Porto Alegre que destruiu tudo que passou pela frente dele. E isso fez com que, no lugar onde eu estava, que é Belém Novo, que é um bairro da zona sul de Porto Alegre, deixa eu ver se não vai cair isso aqui de novo, não. Isso fez com que lá ficássemos sem luz, ficássemos sem sinal de celular durante umas 30 e poucas horas. Foi punk, bem punk. Eu que voltei, estávamos sem luz aqui por 3 dias. Sim, a tua mãe me falou, Arthur, me mandou uma mensagem. Caramba, 3 dias Santa Catarina aí, né? 3 dias sem luz. Como fica a geladeira, né? O que mais dá dó é a geladeira. Lá não estragou nada da geladeira, assim, porque estava frio mesmo e não tinha nada de... As coisas do freezer não descongelaram, mas o problema é esse, né? Tá louco. Bom, pessoas. Em primeiro lugar, então, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a live Café com Oratória. Meu nome é Ronaldo Laux. E eu sou uma pessoa que ajuda outras pessoas comuns a desbloquearem as suas próprias vidas através da comunicação. Por isso a live Café com Oratória. Aqui nós falamos sobre diferentes assuntos relacionados à comunicação e a minha ideia é sempre ajudar as pessoas a desbloquearem as suas vidas com essa ferramenta maravilhosa que é a comunicação. Hoje vamos falar sobre o poder das histórias. Mas antes de falar das histórias, eu vou te pedir uma coisa, eu já vi que alguns já estão fazendo isso, que é o poder dos coraçõezinhos. Essa live, ela é uma iniciativa minha e aqui. E você me deixa muito feliz se você me ajuda a espalhar essa mensagem para todas as pessoas. E para isso, você mandando esses coraçõezinhos, o algoritmo do Instagram entende que ele deve espalhar esse negócio para outras pessoas, então isso me ajuda muito. Você também me ajuda muito enviando essa live para outras pessoas desse modo. Aqui estou eu,
você aperta nesse aviãozinho aqui. Opa, não estou eu mais aqui. Você tem que cuidar para não sair na hora que você vai fazer isso. Você aperta nesse aviãozinho aqui e quando você aperta no aviãozinho, vem para você enviar para várias pessoas essa live. Você pode fazer isso. Você pode fazer uma coisa ainda mais legal, que é compartilhar essa live no teu próprio story. Sabia disso? Tu pode ir no teu próprio story, tu vai aqui com esse aviãozinho e tu encaminha para o teu próprio story depois que ela termina. Agora não dá para fazer, acabei de perceber isso. Não tem como compartilhar no teu story agora. Mas depois que terminar, tu pode compartilhar no teu story. E se tu quer fazer uma coisa muito legal também, eu acabei de fazer esse post aqui, que é o post que chama para a live de hoje, colocando as princesas da Disney de fundo. Ai, que fofo, que fofo. Tu vai fazer o quê? Com esse post aqui, tu vai compartilhar. Esse sim, tu pode compartilhar no teu story tranquilamente desde já. Só não precisa sair da live para isso. Pode fazer isso depois que termina. Tá? E pode comentar também colocando o teu comentário. Comentar colocando o teu comentário, é óbvio que sim. Mas você vai colocar o seu insight, a sua contribuição a isso que eu estou fazendo aqui. Isso me ajuda muito mesmo. Tá bom? Muito bem. Além disso, você pode participar direto comigo me chamando ao vivo, o que é top das galáxias quando você faz. Eu adoro quando você vem e participa e dá a tua ideia aqui ao vivo. Para isso, basta solicitar a participação no botão aqui de solicitar, ou se tu não sabe como fazer isso, basta me dizer me chama que eu vou e te chamo também. Tá bom? Muito bem. Dados todos esses recados iniciais, vamos ao tema. O poder das histórias. Ai, ai. Eu resolvi falar sobre esse tema. Eu vim ontem de Porto Alegre para Carazinho. E estou em Carazinho. E vou ficar aqui durante o final de semana. Eu tenho umas coisas para resolver aqui, enfim. Quando eu tenho umas aulas para gravar, determinado tipo de aula, eu venho para cá. E agora surgiu um treinamento aí em vídeo e eu resolvi vir para cá. E aí na viagem, eu não sabia sobre o que falar. O que eu vou falar amanhã na live? Eu geralmente faço um post, eu tenho feito um post um dia antes e tal, e acabei não elaborando. Oi, Liana. Oi, Paloma. Povo que está chegando aí. Um salve para vocês também. Então, o que acontece? O que eu estava falando? Ah, sim. E aí eu estava vindo para cá, não sabia o que falar, não tinha ideia do que falar. E aí eu me lembrei, durante a viagem ainda, que eu estava lendo hoje de tarde, ontem de tarde, eu estava lendo esse livro aqui, do Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares. E este livro, Ordens do Amor, um livro fantástico. Ele é bem... Se tu te interessa por constelações familiares, mas tu nunca fez nenhum curso, nada, não recomendo esse livro. Tem outros livros melhores para você ler, porque ele é bem avançado, assim, ele é bem profundo no tema. Para quem não é da área, eu não recomendaria como o primeiro livro para ler. Mas eu estava lendo ele e ele estava explicando ali sobre um assunto que era... é um assunto bem doloroso de família, que é o caso da expiação. Tá? A expiação quando a mãe acaba morrendo no parto. Quando a mãe morre no parto, uma das consequências que acaba se gerando pela falta de... Como é que eu vou explicar isso agora, porque eu não quero entrar no assunto. Mas por uma falta de um entendimento do significado deste acontecimento, que é a morte da mãe no parto, as crianças, os filhos, melhor dizendo, não só enquanto crianças, mas mesmo enquanto adultos, os filhos acabam expiando a morte da mãe. O que é expiando? Acabam sofrendo pela morte da mãe. E esse sofrimento pode se transformar num desejo suicida até. E não só isso, quando esses filhos não têm esse desejo suicida, muitas vezes os filhos dos filhos, ou seja, os netos,
e às vezes os sobrinhos podem ter esse desejo por conta da morte da mãe no parto. Tá, não estou aqui para falar desse assunto específico. É uma questão psicológica, constelações são um tipo de abordagem terapêutica que eu gosto muito, que eu estudo e que, enfim, não veio ao caso. Mas, lendo sobre constelações, o Bert chega num momento em que ele coloca uma história que se chama O Engano. E é uma história muito interessante para dar um fecho. Essa história ela vem na hora de dar um fecho no assunto. Então eu vou terminar o assunto e ele termina com essa história. Inclusive ele termina a história, que eu vou no final da live de hoje eu vou ler essa história para vocês, ele termina essa história dizendo assim: quem agora for tentado a reler esta história, tal como nos foi transmitida, encontrará nela, se a ler com atenção, o mesmo que ouviu aqui. Ele está falando que ouviu aqui porque isso aqui é uma transcrição de um curso dele. Então ele está dizendo que quem for reler vai encontrar nela, na história, o significado do que se ouviu aqui. Mas, caso tema a visão nua e crua de sua própria verdade, lá encontrará ao mesmo tempo a fábula propriamente dita, que transforma para ele o terrível em algo ainda suportável, ao adicionar-lhe algo de belo, conjurando com uma ilusória esperança o seu medo de que o céu esteja vazio. Ele ainda faz uma metáfora em cima da história final. Tá, o que eu quero te mostrar é que ele usa essa metáfora, que eu ainda não disse qual é, para fechar esse assunto. E é uma metáfora muito legal, muito interessante. E que, quando eu li essa metáfora, veja, eu estava estudando o assunto no livro do Bert, aí li a metáfora, li a história, e eu, na hora que li a história, parecia que ela não tinha nada a ver com o assunto. Mas qual é o sentido disso? E isso não... para mim não... eu não consegui entender. Mas ela é tão brilhante, a metáfora, que ela, depois que tu relê ela, depois que tu dá um tempo, ela faz com que no inconsciente parece que o assunto ele ganhe um significado maior. Isso é o poder de uma metáfora, o poder de uma história. Uma história bem contada, ela mexe com o nosso inconsciente e faz com que nós entendamos algo que antes não entendíamos. A metáfora ela tem este poder de conversar com energias do nosso inconsciente que estão lá à espera de uma história que nos ensine algo que a gente não consegue entender sem a história. Ontem, por exemplo, anteontem, quando eu fiz a live 64 e eu estava no escuro, eu fiz a live sem luz. Nós já estávamos sem luz, mas naquele dia eu ainda conseguia fazer live porque estava sem energia elétrica, mas eu ainda tinha carga no meu celular, então ainda consegui fazer. Naquela live 64, se for olhar no IGTV, eu não consegui... Foi tudo meio na correria, né? E eu acabei contando para vocês um pedaço do filme do Rock e tal, que eu estava inspirado, porque eu tinha visto todos os Rock. Rock 1, 2, 3, 4, 5, 6. No final de semana eu vi quase todos. Aquilo ali foi uma live em que eu utilizei muito da história do rock para falar sobre motivação, para mostrar o significado da motivação num personagem. Hoje eu vou falar de metáforas e vou mostrar o quanto elas, de histórias, o quanto elas podem ser utilizadas e devem ser utilizadas quando você faz uma fala. De diferentes maneiras. Você pode utilizar no início, no meio da tua fala ou no final,
como quem deixa uma mensagem, como no caso do Bert. O Bert aqui deixou no final do tema uma mensagem muito indireta para o inconsciente ficar processando o inconsciente das pessoas. Bom, vamos entender então o poder das histórias e depois eu vou ler inclusive essa metáfora aqui do Bert inteira para você sentir esse poder. Bom, então o que são as histórias? As histórias são espécies de metáforas. As histórias, elas são uma narrativa com começo, meio e fim, e que todos nós conhecemos desde a infância. Existem vários tipos de narrativas, de histórias. Se você é um leitor da Bíblia, você conhece as de Jesus Cristo e tantas outras, tantos contadores de histórias ali na Bíblia. Jesus Cristo ele se comunicava através dessas histórias. E, como eu disse, a história é uma espécie de metáfora. O que é uma metáfora, né? Uma metáfora, a palavra metáfora, ela significa transposição. A metáfora, meta, quer dizer ir além. É uma espécie, é um modo de usar a linguagem além da linguagem consciente, além do uso normal das palavras, né? A figura de linguagem, ela é tratar de um assunto numa outra camada de significado. Geralmente as metáforas elas são, na verdade, não é que geralmente, elas são comparações. Você usa algo para comparar com aquilo que você poderia dizer de um jeito mais técnico ou mais formal, talvez, de um jeito que comunique com o inconsciente. Por exemplo, eu até estava lendo aqui num outro livro antes da live, de PNL, e ele dá alguns exemplos do uso da palavra, da metáfora para fogo. Tá? Fogo, pensa só no fogo, tá? Como nós podemos pensar na palavra fogo de diferentes maneiras, em diferentes comparações que nos levam a metáforas. Por exemplo, alguém pensa em alguma metáfora para fogo aí? Fogo. Alguém consegue pensar em alguma coisa com fogo? Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar do próprio livro aqui, um que seja bonito. Fogo de palha. Fogo de palha. Tu usa a palavra fogo e fogo de palha. O sujeito, ele chega para você e diz assim: estou super interessado em começar a academia. Pode deixar que essa semana eu vou fazer academia e a partir dessa semana vocês vão me ver até o verão, eu vou estar o gostosão da praia. Eu vou chegar, vou tirar a camisa na praia, vou estar assim, com os gominhos aqui da barriga aparecendo, barriga de tanquinho, eu vou estar o gostosão do verão. Esse é meu novo nome, gostosão do verão, pode anotar aí. Aí tu olha pro teu amigo que está ouvindo o cara falar que vai ser o gostosão do verão e diz: fogo de palha. Esse aí é puro fogo de palha. Já vi antes. O que é o fogo de palha? É uma metáfora simples, rápida, para explicar a atitude desse amiguinho que diz que vai fazer academia. Fogo de palha. Então, eu estou trazendo numa expressão a palavra fogo, referindo a palha, ao quanto a palha queima rápido. O fogo de palha ele é um fogo que queima rápido, que não dura, para mostrar o tipo de chama que é a motivação dessa pessoa. A motivação dessa pessoa é uma motivação pequena, curta, de curto prazo. Então é um fogo de palha. Então, as metáforas elas servem para conversar com o inconsciente. Quando você usa uma expressão como essa, isso é fogo de palha, você disse tudo. Você não precisa dizer, esse cara ele tem uma motivação que é muito fraca. Eu duvido que ele consiga ter a determinação suficiente para chegar até o verão com a barriga de tanquinho. Na minha opinião, ele vai ficar
indo na academia apenas alguns dias e depois vai desistir. Em vez de dizer tudo isso, que seria uma explicação lógica, que é típica do nosso hemisfério cerebral esquerdo, que é a parte da lógica, do encadeamento de fatos, eu troco tudo isso para conversar com o hemisfério direito do cérebro, que é a parte responsável pelos símbolos, pela nossa criatividade, pelos nossos sonhos, que é o hemisfério direito. E aí eu uso um símbolo simples que diz tudo. E aí uso uma expressão como essa e ainda faço uma cara assim, debochada, dizendo fogo de palha. Ou seja, com fogo de palha eu disse tudo aquilo em uma frase. Então percebam como a conversa com o inconsciente, ela é uma conversa simbólica e que consegue condensar muito em um pouco espaço de tempo e de poucas palavras. É por isso que Jesus falava através de metáforas, porque ele não... Imagina se ele fosse falar com as pessoas e fosse explicar tudo aquilo que estava errado com uma linguagem científica, acadêmica. Cara, primeiro que ninguém ia prestar atenção, porque a linguagem acadêmica, a linguagem científica, ela conversa só com o hemisfério esquerdo do cérebro. A linguagem científica, ela conversa apenas num nível consciente. Ela trata a linguagem científica daquilo que é racional. Ela só usa o lado racional do cérebro. Então, primeiro que ninguém ia prestar atenção. A metáfora, pelo fato de conversar com o nosso lado direito do cérebro, ela mexe com as nossas emoções, ela tem um contato direto com o nosso cérebro límbico. Então, há um envolvimento emocional com a metáfora. Segundo que, se Jesus usasse a linguagem acadêmica para querer explicar o que ele explicava, querer demonstrar o que ele explicava, ele ia ficar um período de tempo enorme falando. Então ele teria que gastar muito tempo falando. E também as pessoas não iriam prestar atenção nisso. Então esse é o segundo ponto, porque Jesus não usava linguagem acadêmica. O terceiro ponto, sabe qual é? Jesus não conseguiria traduzir em linguagem acadêmica, científica, aquilo que ele falava em metáforas. As metáforas conseguem reproduzir uma ideia quando elas já não conseguem mais ser explicadas pelo hemisfério esquerdo do cérebro. Existem ideias em que tu não consegue explicar racionalmente. Simplesmente não há palavras para explicar. Porque ela é uma intuição recebida da realidade. No caso, Jesus é o Logos encarnado, então ele tinha ali, ele é a própria realidade, é como se a realidade falasse. Então, a realidade falando, ela não consegue se traduzir em palavras simples. Em palavras simples não, em palavras numa explicação, encadeadas racionalmente. Eu preciso conversar com o inconsciente para conseguir expressar essa ideia que não tem palavras. Sabe quem fazia isso antes de Jesus e era um simples mortal? O criador da filosofia, Sócrates. Sócrates não tinha mais como falar como explicar alguma coisa, então ele vinha e contava uma história. Platão, que era o discípulo de Sócrates, fazia isso também. O famoso mito da caverna, que é lindíssimo, é uma bela metáfora explicando a incapacidade do ser humano de entender. Na verdade, eu estou aqui reduzindo, falando o que ele está explicando. Tu tem que ler o mito da caverna, nem vou dizer do que é. Leia o mito da caverna, procura o mito da caverna. Tá? Tem no próprio livro A República, de Platão, você vai encontrar o mito da caverna, descrito pelo próprio Platão, mas tem inúmeras outras narrativas modernas até com o mito da caverna. Procura aí no Google que tu vai achar o que é o mito da caverna se tu não sabe o que é.
E ali tu vai ver um exemplo de alguém que inventou uma história. Platão, ele inventa o mito da caverna, ainda por cima colocando o Sócrates como um personagem dos seus livros, porque o Sócrates ele acaba virando um personagem dos livros do Platão, e no caso ali é um personagem, não é o próprio Sócrates que está falando na República de Platão, e o personagem Sócrates, ele acaba narrando essa história do mito da caverna como uma forma de explicar algo que não se traduz logicamente, que se fosse explicar logicamente numa linguagem acadêmica racional, não ia ter palavras a explicar. E ali ele usa uma metáfora para isso, que é linda e que até hoje é utilizada. Se você vai ver Matrix, por exemplo, o filme Matrix, se você não viu, veja Matrix. Você tem que ver Matrix. Matrix é um filme muito foda. Matrix é tudo de bom. Aliás, falar em Jesus, eu não devia ter falado um palavrão agora, porque chegamos no número de apóstolos. Os 12 já estão aqui. Muito bem. Matrix é um filme muito massa. Troquei, viu? Aliás, olha só. Quando eu falei palavrão, eu estou usando uma metáfora. Por que a gente usa o palavrão? Isso é foda. Foda é um palavrão, porque foda é uma coisa boa. Ai, não devia falar isso. Não agora, tem que chegar no proibidão para usar essas metáforas podres. Tá, mas entendeu, né? É por isso que se usa isso. Muito palavrão se usa nesse sentido metafórico. Eu estava tão bem. Ah, é porque chegou a Pamela. A Pamela desperta em mim essas bagacerices. É por isso. Mas entendeu, né? Por que se usa... Eu disse massa. Por que se usa massa? Não sei. Tá aí, eu não sei. Eu uso massa toda hora. Será porque massa é bom? Massa é de comer? Eu sempre penso nisso. Eu digo massa, a gíria massa, porque na minha cabeça massa é uma coisa massa. É massa, é de comer. Será que é daí que vem a gíria? Não sei. Mas é uma metáfora. Essas gírias, todas essas expressões que a gente usa, são exemplos de metáforas. As histórias, então, por exemplo, de fogo, eu dei uma aqui, fodástico. É fodástico isso mesmo, Milena, é fodástico. Bem louco porque é sexta. Bem louco porque é sexta, isso mesmo. Aliás, olha outra metáfora aí, bem louco. Bem louco. Bem louco. Por que bem louco? Eu não tô louco de verdade. Percebam, a minha sanidade mental, ela é de uma pessoa normal. Não, sério, acredite, é normal. Eu sou normal, eu sou plenamente capaz, juridicamente capaz. Mas a Pamela acabou de dizer bem louco na sexta-feira. Por que ela disse bem louco? Porque os loucos falam coisas assim exageradas, né? Os loucos podem falar coisas que às vezes parece que não tem muito sentido, às vezes não tem muito sentido. Então, bem louco é uma metáfora que se aplica muito bem a mim. Tua sanidade é pouca. Tu tá falando em linguagem metafórica ainda, né? Por favor. Muito bem. Massa engorda, disse a Pamela. Vocês percebem como a gente fala através de metáforas? Toda hora. E é o mais legal. O mais legal da vida é falar em termos de metáforas. Muito bem. Quanto mais você usa metáforas, mais interessante você fica. Bom, vão falando comigo aí, vão dando suas contribuições, que as contribuições de vocês são as melhores. Preteou o olho da gateada. Olha aí, ó. Preteou o olho da gateada. Cara, eu não sei o que isso quer dizer, literalmente. Eu só sei em termos metafóricos, né? Preteou o olho da gateada. Agora, em termos... O que quer dizer pretear o olho da gateada? Pamela, me explica aí, me manda. Entra ao vivo comigo hoje, quem sabe tu consegue hoje. Né? E me diz o que significa literalmente, fica o desafio para vocês, pretear o olho. Não, deu ruim, claro que deu ruim, metaforicamente, mas eu quero saber literalmente, pretear o olho da gateada. Quem é que sabe me dizer o que isso significa? Pretear o olho da gateada. O olho da gateada, o que é a gateada? Gateada, né? Se eu for gateada. Não posso, tô de pijama. Tu vai ficar linda de pijama. Só se aqueles pijamas meio furado, meio desgraçado, né? Que às vezes a gente tem em casa, aí não dá. Bom,
Alguém me explica, por favor. Ah, olha, Thaís, dilataram-se as pupilas dos gatos. É isso. Olha, preteou o olho da gateada. Claro, faz todo sentido. E se o gato chegou a pretear o olho, é porque, caramba, a coisa tá, né? Que legal, preteou o olho da gateada. E se o gato chegou a se assustar, é porque a coisa está feia. Vamos fazer a festa do pijama, disse Milena. Porque se assustaram, exatamente. Muito bom. Obrigada, Thaís. A Thaís é precisa. A Thaís tem uma capacidade metafórica e, ao mesmo tempo, acadêmica incrível. Grande Thaís. Bravo. Muito bem. Bom, então vocês já entenderam a importância de usar a metáfora. A metáfora é super importante porque através da metáfora a gente reduz a mensagem, a gente fala com o inconsciente, ganha a atenção das pessoas. É maravilhoso usar metáforas. E a história é um tipo elaborado de metáfora. A história é uma metáfora maior. Uma metáfora que pode se alongar durante um livro inteiro, pode virar um filme, pode virar uma série da Netflix. São metáforas, grandes metáforas. São maneiras de nós atravessarmos um entendimento sobre uma realidade. Que, no caso, a maioria delas mexe com o nosso coração. O objetivo das metáforas da Netflix, dos seriados, serve gerar entretenimento, mexer com as nossas emoções. Só isso. Às vezes elas têm um propósito ainda superior. Às vezes muitos filmes, muitas histórias têm um propósito de mexer profundamente com a tua alma de um modo mais sofisticado, digamos assim. Deixa uma mensagem mais profunda. Como Rock, por exemplo, que tu pode achar que é um filme bobo, mas não é. É profundo, mexe na alma. Sim, Rock, o lutador. Muito bem. Mentira, não, verdade sim. Tu é top. Tu é top das galáxias, Thaís. Ó, outra metáfora, das galáxias. Tudo pra mim que é muito massa, é top das galáxias. Que demais essa metáfora, nunca ouvi, muito linda. Muito bem. Ah, claro que tu nunca ouviu, né, Milena? É isso aqui do Sul, o olho da gateada. Esse é o poder da energia elétrica sobre o professor Ronaldo. É impressionante. É verdade. Milena tem também me caiu os butiá do bolso, é ótimo. Eu adoro, uso muito essa. Me caiu os butiá do bolso. Me caiu os butiá. O que tu botou no teu café hoje? Também quero. Drogas. Eu não uso drogas, tá? Literalmente, eu não uso drogas. Metaforicamente, drogas. Muito bem. E ele tá frio, mas tá bom. Já esfriou, mas continua tá bom. Ó, continua tá bom, olha que louco. Continua bom. Agora vamos lá. Tô elétrico. Ó, outra metáfora, tô elétrico. Com esse frio desgraçado que tá aqui em Carazinho. Tá um frio dos demônios. Outra metáfora, dos demônios. Quer ver quantos graus tá aqui? Vou te dizer agora. Durante a madrugada tava 1 grau. Olha, tá 1 grau aqui. 1 grau. Isso aqui tá uma geladeira. Outra metáfora. 1 grau. 1 grau em Carazinho. Eu tô com o ar ligado, tô todo entrochado aqui. Acho que até eu vou botar isso aqui na cabeça, que eu vou ficar com cara de mano. Não sei se eu fico com cara de mano ou se eu fico parecendo um duende. Ó. Ficou tri? Podia fazer a live assim. Yo, man. Nossa, Ronaldo, tu tá com tóxico. É isso? Parecendo um hobbit. Aí, mano, isso aí. Frio de Rengar Cusco. Olha que espetáculo. Frio de Rengar Cusco. Cara, vocês
Você sabe usar muito bem as metáforas. Vocês estão de parabéns. Tira isso, pelo amor de Deus. Tem uma imagem a zelar. Tá bom. E agora? Agora ficou pior, ó. Eu já tô com pouco cabelo. Meus cabelos estão enormes. O pouco que tem. Eu tô parecendo o Sméagol do Senhor dos Anéis. Outra metáfora. Sméagol do Senhor dos Anéis. Tá. Mas eu vou cortar meu cabelo. Hoje eu corto meu cabelo. Hoje não, sábado. Tá. Vamos lá. Em Manaus já tá 27 graus. Eita! Já é essa hora da manhã. Eita, Paloma. Manaus, olha aí. E que beleza. Pra quem gosta, né, do calor. Obrigado. A mãe agradece. A mãe agradece. Que cabelo. Putz, cara. Fiquei deprimido. Tá, gente, eu preciso voltar pro tema, vocês estão me avacalhando muito. Como é que se conta uma metáfora? Como é que se usa... Vocês já sabem usar as metáforas. Então, as metáforas nós usamos toda hora. Agora, vou dar um exemplo aqui de um uso de metáfora maravilhoso. Olha que legal isso aqui. Augusto Kekulé. É um químico alemão. Kekulé. August Kekulé. Kekulé, sei lá. É esse Augusto aqui que eu não sei. Ele estava dormindo diante de uma chaminé. E tinha um fogo acontecendo lá na chaminé. O que ele descobriu ali? Olha só, literalmente, o que ele descobriu. Que os compostos orgânicos, como o benzeno, eram anéis fechados e não estruturas abertas. Compostos orgânicos, como o benzeno, são anéis fechados e não estruturas abertas. Como ele traduziu isso? Olha que lindo. Os átomos continuavam... Ele estava na frente do fogo, num fogo de raminhos, assim, numa chaminé. E aí ele diz assim: os átomos continuavam a dançar diante dos meus olhos. Meu olho mental agora distinguia as estruturas maiores, que se torciam e retorciam como se fossem répteis. E, de repente, o que era aquilo? Uma das serpentes havia mordido a própria cauda e girava diante dos meus olhos com um ar brincalhão. Acordei como se tivesse sido atingido por um raio. Cara, lindo. Isso tudo é a mesma coisa que dizer que os compostos orgânicos, como o benzeno, eram anéis fechados e não estruturas abertas. É uma metáfora. Essa metáfora, ela mostra, então, um outro modo de explicar química, no caso aqui, né? Física e química. Eu não sei, eu não entendo nada disso, mas eu adorei. Então, perceba o quanto uma boa descrição em termos metafóricos pode fazer em termos de entendimento. Então eu posso usar as metáforas. Se eu estou explicando, dando uma aula e eu uso uma metáfora, a minha aula amplia em significado. Como na live passada. Para explicar aquilo que eu queria explicar, eu utilizei o rock. Foi um uso de metáfora para traduzir aquilo que eu queria falar, que era motivação, que era sair da zona de conforto, através de um exemplo, uma comparação metafórica com uma cena lá, de algumas cenas do filme do Rock. Não era nem com a história do Rock, era com algumas cenas do filme do Rock e ainda com a história do Stallone, do próprio Sylvester Stallone. Então isso era um uso metafórico. Tá entendendo? Eu posso utilizar metáforas para ajudar pessoas. Eu posso contar uma história, e na terapia se utiliza muito isso. Eu conto uma história que mexa lá no fundo da alma da pessoa e auxilie ela a sair de um estado emocional. Ou que ela faça uma descoberta a respeito dos próprios problemas, dos próprios traumas que essa pessoa tem. Então eu uso uma metáfora com propósito terapêutico.
Eu posso utilizar uma metáfora para motivar pessoas. Eu posso utilizar metáforas até para ensinar, para entreter, como eu já falei, a Netflix faz isso. São inúmeros os propósitos. Eu posso deixar uma metáfora sem explicar nada dela. Inclusive essas metáforas em que você deixa, por exemplo, essa que o Bert fez aqui, que eu falei no livro, né? Em que ele deixa, no final da explicação dele, ele deixa uma metáfora sem explicar mais nada sobre isso, são as que vão mais profundo na nossa alma, aquelas que ficam sem explicação. Inclusive, eu deixo esse conselho. Quando você for contar uma história, assim, dessas histórias que tem uma moral, sabe? Tem uma moral da história ali escondida e você sabe a moral da história. Não explica a moral da história. Uma coisa é utilizar uma metáfora para um propósito pedagógico, como a que eu fiz na live passada. Ou seja, eu precisava da história para tirar elementos com propósito de servir de base para a minha explicação. Agora, porque todas têm propósito pedagógico, digamos, a maioria das metáforas elas vão te ensinar alguma coisa. Mas, no caso da live passada, então eu usei o rock, contei várias partes do rock, porque eu queria pegar cenas para usar de exemplo. Agora, o que eu recomendo é que você use a metáfora num discurso sem explicação nenhuma, terminando assim a sua fala, como que o Bert fez, e que eu vou deixar de exemplo aqui no final. Fica muito legal e o impacto é muito profundo na alma das pessoas. Você pode terminar a fala com uma metáfora, você pode ler, ou se você lembra de cabeça, contar. A do Bert é que eu vou ler, porque ela é meio longa, tá? Espero que vocês não durmam, mas ela é interessante. E além de longa, ela é também... Ela tem muitos detalhes e eu ainda não pude memorizar, mas eu ainda quero memorizar essa metáfora. Então, quando tu tens uma metáfora, tu tem a possibilidade de contar uma metáfora no final da tua fala, tu ganhas... as pessoas elas vão dormir pensando naquilo, elas vão procurar entender aquilo. De algum modo, aquilo fica funcionando na mente inconsciente da pessoa. Como eu já disse, Jesus fazia isso. Jesus não explicava o que ele tinha para dizer, ele dizia. E aí as pessoas ficavam ali. O que ele quis dizer com isso? Não sei, mas eu gostei. Achei interessante. Não sei o que quer dizer, mas isso sei lá. As pessoas ficavam ali, viajando na maionese, muito louca, com a metáfora de Jesus, e isso é o mais brilhante de uma boa metáfora. O que disse a Milena aí? Gilberto Gil, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível. Olha que bonito isso, gostei muito. Gilberto Gil tem um talento muito grande para escrever, né? Pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível. É bem isso. A poesia, ela é cheia de metáforas, a poesia é feita de metáforas. Que fazem exatamente isso, caber o incabível. Olha que lindo isso. Adorei, Milena. Milena sempre com grandes contribuições. O que não é legal você fazer quando usa metáforas? Como eu disse, explicar elas, deixar elas no final e aí dizer, a moral da história é essa. Quando você conta uma grande metáfora, que tem um começo, um meio, um fim, uma história, procura não explicar ela. Deixa ela sem a explicação. Quando você dá a moral da história, você está engessando o significado da metáfora. A metáfora ela tem muitas camadas, a história ela tem muitas camadas de significado. Quer ver um exemplo? O Poço. Você viu O Poço na Netflix? Cara, é um filme assim, muita gente detestou, muita gente amou. Eu amei O Poço.
E o poço é legal porque ele tem muitas camadas de significado. Eu não vou te dar spoiler aqui, mas acontecem muitas coisas no Poço. Ele é um filme bem pesado, assim. Tem cenas de muita violência e tal. Mas ele tem tantas camadas de significado. Pode ser tanta coisa o que significa o Poço, que qualquer explicação... É legal até você ver alguma explicação depois, mas as explicações, elas... Se no final do Poço o diretor do filme dissesse, olha, a gente quis dizer isso, perderia toda a graça. O legal é isso, é as pessoas que ouviram o Poço ficarem pensando sobre o que é. O que significa esse personagem que aparece no final? O que significa isso? Quer ver um outro exemplo de um filme que é cheio de metáforas, cheio de camadas? Mãe. Muita gente odiou, muita gente adorou. Eu gostei muito de Mãe. E é um filme super... É uma grande alegoria. E tem muitos significados. Muitos significados. Então, muitas camadas ali. Dark é a série da Netflix, isso, Pamela? Dark eu não vi ainda. Aliás, eu comecei a ver e fiquei com um pouco de preguiça de continuar a ver, tá? Porque é em alemão, os nomes dos personagens são em alemão, e eu comecei a me perder. Aí eu disse, Dark, se eu tiver que continuar vendo, eu vou ter que fazer uma planilha, vou ter que montar uma planilha para conseguir entender. É muito personagem, Dark. Eu me perco. Eu tenho problemas. Drogas. Não sei. Eu tenho problemas para ver Dark. Alguém mais teve esse problema para ver Dark? Dark é complicado. Mas vale a pena ver até o fim? E eles não tomam banho. Como assim? Vê, e eles não tomam banho. Tá, mas o que tem a ver eles não tomarem banho? O que tem a ver, mulher? Para com as drogas. Larga o tóxico. Eu não entendi nada. Café frio não é bom. Vamos pegar aqui da minha térmica para ver se agora tá bom. Então, foi só um comentário. Comentário aleatório esse, mulher. Comentários aleatórios by Pamela. Eu tenho problemas com Dark, a Mayra. Ó, Mayra, querida! Olha aí, ó, com o chapeuzinho de formatura. Ô, lindona! Não pude te dar um abraço na tua formatura, mas ó, sinta-se abraçada. Em qualquer tempo, eles não tomam banho. Mas e daí que eles não tomam banho? Eles são europeus. Deixa eles. Gente que lava avacalhado. Eu estou discutindo agora, nesse momento, sobre o fato de que os personagens do Dark não tomam banho. O tema da live é esse, gente. Vocês já repararam que os personagens do Dark não tomam banho? Esse é o tema. Tu sabes que eu sou aleatória. Sim, eu percebo. Mayra, eu te amo. Muito bem. Eu também. Tá, deixa eu voltar. Depois a Pamela fica dizendo que eu não tenho foco. Muito bem. Foca. Bom, eu me lembrei agora, vocês vão se arriar, mas eu lembrei agora da Ana Maria Braga. Putz, eu já disse que eu tô aleatório junto com a Pamela agora, mais aleatório ainda, eu vou para Ana Maria Braga. Mas a Ana Maria Braga, eu não sei, ainda existe o programa da Ana Maria Braga? Alguém me diz aí. A Ana Maria Braga, ela tem tudo a ver com o que eu tô falando, não pensa que não. É muito menos aleatório do que a Pamela. Olha só. A Ana Maria Braga, no final do programa dela, ela terminava com uma história, com uma metáfora. Vocês alguma vez viu isso? A Ana Maria Braga fazia isso no final do programa. Ou no início, sei lá. Ela tinha um lance assim. Eu me lembro, não porque eu via o programa. Não via mesmo porque eu acho um saco. Mas a minha mãe via muito Ana Maria Braga e sempre no final ou no início, no momento lá, tinha uma metáfora. Ela dizia tal, ela contava uma fábula, sei lá. E aí ela dizia assim, moral da história. Putz, e aí ela cagava tudo. E aí ela tinha que traduzir, né, para as pessoas que estão vendo o programa. O Louro José comentar, isso aí. A metáfora que ela acabou de dizer. Estragava tudo.
Estragava, perdia todo, porque engessava o significado. O legal era deixar aquilo na cabeça das pessoas. E como é que tu faz isso? Como é que tu faz isso da maneira correta? Fala sobre um assunto. Eu vou falar sobre honestidade, vou falar sobre justiça, vou falar sobre solidariedade, vou falar sobre as moléculas aqui, sei lá do que. Não sei qual é o teu assunto, mas tu vai falar sobre um tema. Depois que tu exauriu o tema, lá no final, tu deixa a metáfora relacionada ao tema, que tu não vai explicar, porque tu já deu o enquadramento todo no tema. A metáfora, ela só vai deixar uma mensagem a mais no inconsciente. Ela vai usar outra linguagem. Então tu está usando uma linguagem racional. Uma linguagem racional para explicar o tema. É isso, a Constituição do Brasil e não sei mais o que. Eu dou sempre exemplos de direito, porque eu sou do direito. Ou sei lá, né, a Milena, que é dentista, vai falar do dente, assim, a cárie, sei lá, o uso do aparelho, o implante do dente, não sei o que. E aí no final, tu termina dizendo uma metáfora, contando uma história. E aí tu conta a história, e depois que tu conta a história, tu diz obrigado. E as pessoas vão ficar assim e elas vão bater palmas. Tu vai contar a história e elas vão bater palmas. E aí eu vou te dar, tá chegando no final da live, eu preciso te dar o exemplo do Bert. Olha o que o Bert faz com essa história aqui. Vê se não é massa. Digamos que eu quisesse fazer um tema, vou dar um tema, tá? Mas digamos que a minha palestra seja sobre... Ah, Pamela, para que tu via, tu adora a Globo, noveleiro. Eu adorava quando era criança, assim. Via muita novela eu vi na minha infância. Nossa, que horror. Deixa eu terminar para contar a história. Se eu não contar a história, vocês vão sofrer. Vocês querem que eu conte a história, sim ou não? Bota sim se tu quer que eu conte no final essa história, não se tu quer que eu não conte. Que aí eu não conto, fico só avacalhando. Você decide. Agora você vai decidir. Já que tu falou da Globo, você decide. Era um programa da Globo bem velho. Em alguns minutos. S para dizer sim, eu conto a história. N para dizer não, eu não conto a história. Sim, disse a Pamela. Então eu vou contar. Alguém mais diz sim. Eu preciso de 3 sim para eu contar a história. Sim, disse a Mayra. Agora se tiver mais um sim eu conto. Sim, a Milena, então eu vou contar. Muito bem, você decidiu, então aí vamos à história. Sim, Paloma também disse. Linha direta. Isso aí! Pamela, tá ficando velha, Pamela. Tu sabe dessas coisas. Isso é coisa de velho já. Então vamos lá. Digamos então que eu vou fazer uma palestra sobre culpa. A minha palestra é sobre culpa, sobre fazer alguma coisa errada e se arrepender daquilo que fez. Sobre não ser honesto, sei lá, tá? Digamos, pensa nisso, a minha palestra é sobre honestidade, sobre alguma coisa assim. E aí eu chego e conto essa história no final. Olha que massa. Presta atenção. Um velho rei estava para morrer. Não, melhor, a palestra é sobre ingratidão. Olha que legal, vou falar sobre ser grato, sobre gratidão. Hashtag gratidão. Hashtag gratidão, botem aí, é a hashtag da live de hoje. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo de uma palestra sobre gratidão. Aí eu termino a palestra contando essa história. Olha que legal. E se vocês gostarem, no final, batam palminhas, mandem corações. Um velho rei estava para morrer. Preocupado com o futuro de seu reino, chamou seu servidor mais fiel chamado João. Confiou-lhe um segredo e pediu-lhe: cuide de meu filho, pois ainda é inexperiente, e sirva-o tão fielmente como a mim mesmo. O fiel João sentiu-se importante, pois era apenas um criado, e sem pressentir nada de mal, ergueu a mão em juramento e disse: guardarei teu segredo e servirei fielmente a teu filho como a ti mesmo, mesmo que me custe a vida. Depois que o rei morreu e terminou o ritual do luto, o fiel João conduziu o jovem rei através do castelo, abriu-lhe todas as salas e mostrou-lhe os tesouros do reino. Uma das portas, porém, ele passou adiante, e quando o novo rei, impaciente, quis que também fosse aberta, João preveniu-o de que o pai o tinha proibido de abri-la. Quando o rei teimosamente ameaçou arrombá-la com as próprias mãos, se fosse preciso, o fiel João cedeu, com o coração pesado. Abriu também essa porta, mas antecipou-se rapidamente
e postou-se diante de um quadro para que o rei não o visse. Isso, porém, de nada adiantou. O rei o empurrou para o lado, olhou o quadro e desmaiou. Era um retrato da princesa do teto dourado. Quando o rei voltou a si, continuou fora de seu juízo e só pensava como poderia obter a mão daquela princesa, a princesa do teto dourado. Mas cortejá-la abertamente seria excessivamente arriscado, pois soubera que o pai dela tinha recusado todos os pretendentes. Assim, ele e o fiel João tramaram um plano. Como tinham ouvido que o coração da princesa do teto dourado era apegado a qualquer objeto de ouro, pegaram no tesouro real as joias e os talheres de ouro, colocaram tudo num navio e navegaram pelo oceano até chegarem diante da cidade onde a princesa residia. Ali, o fiel João tomou alguns objetos de ouro e clandestinamente os colocou à venda diante do castelo. Quando a princesa o soube, veio olhar todas as joias. O fiel João contou-lhe que possuíam muitas mais no navio e persuadiu-a a embarcar nele em sua companhia. O rei a recebeu, disfarçado em roupas de comerciante, e achou-a ainda muito mais bela em pessoa que no retrato que vira. Levou ao interior do navio e mostrou-lhe os tesouros de ouro. Nesse meio tempo, as âncoras foram levantadas e as velas abertas, e o navio singrou para o mar. A princesa notou isso e ficou perturbada, mas percebeu a trama, e como ela vinha ao encontro de seus secretos desejos, entrou no jogo. Quando já tinha examinado tudo, olhou para fora, viu o navio já longe do cais e pareceu assustada. Mas o rei tomou-a pela mão e disse: "Não tenhas medo. Não sou um comerciante, mas um rei, e amo-te tanto que te peço que sejas minha mulher." Ela o olhou e achou simpático. Pegou o ouro e disse sim. Entretanto, o fiel João, sentado ao timão, assobiava uma melodia, muito feliz pelo bom êxito de seu plano. Nisto, 3 corvos chegaram voando, pousaram no mastro e começaram a conversar entre si. O primeiro corvo disse: "O rei ainda está longe de ter a princesa, pois logo que desembarcarem, galopará ao seu encontro um cavalo cor de fogo, e ele o montará para cavalgar até o castelo. Porém, o cavalo sumirá com ele e o rei jamais será visto de novo." O segundo corvo disse: "A não ser que alguém se antecipe, pegue a arma que está em seu coldre e mate o cavalo." E o terceiro corvo disse: "Mas se alguém souber e revelar, será transformado em pedra, do dedo do pé até o joelho." O segundo corvo disse: "Mesmo que o primeiro caso acabe bem, o rei ainda não terá a princesa, pois quando ele chegar a seu castelo, um traje de festa estará preparado e o rei irá até lá para vesti-lo, mas o traje o queimará até os ossos, como piche e enxofre." O terceiro corvo disse: "A não ser que alguém chegue antes dele, pegue o traje com luvas e o lance ao fogo." E o primeiro corvo disse: "Mas se alguém souber e revelar, será transformado em pedra, do joelho até o coração." O terceiro corvo disse: "E mesmo que o segundo caso acabe bem, o rei ainda não terá a princesa, pois quando a dança nupcial começar, a rainha ficará pálida e desabará no chão como morta. E se alguém não acudir imediatamente, abrir o seu corpete, tirar para fora o seu seio direito e sugar dele 3 gotas de sangue e tornar a cuspi-la, ela morrerá." E o segundo corvo disse: "Mas se alguém souber e revelar, será transformado em pedra, do coração até o topo da cabeça." Então o fiel João percebeu que o assunto era grave. Fiel a seu juramento, propôs-se a fazer tudo o que pudesse para salvar o rei e a rainha, mesmo que lhe custasse a vida. E nesse momento
Falta menos de 1 minuto para eu terminar a live, porque o Instagram vai explodir. Vocês estão morrendo de curiosidade para saber o final da história. E eu não tenho mais tempo para contar. Puxa, Ronaldo, que cruel. Esse é o poder das histórias. E sobre a gratidão, vocês saberão porque eu vou contar o final dessa história na próxima live. Podem me cobrar, tá bom? Ou melhor, eu posso... Não, eu vou contar no final da live, tá bom? Diz o teu comentário, no teu comentário aí. Ou me pede para fazer stories que eu faço pros melhores amigos, tá bom? Me manda direct, comenta aí que eu conto o final da história.